Depois ele disse, depois a gente se fudeu. Foi tudo desorganizado. E ele sabe, ele tem perfeita consciência de que isso é um risco da ação autonomista. Falou assim, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Então é muita lucidez do cara e dessa capacidade de ação. Mas não perde a perspectiva da totalidade, que no filme de vocês tem, inclusive, muito claramente, né? Totalidade, não aquela anterior, né, do estatismo, que tu disse, né? Mas o enfrentamento do capital, que foi a última coisa que tu falou, né? No filme de vocês é muito evidente. E tem que se reagir a isso e pensar, figurações também para isso, né? Não tem resposta para esse negócio, como o autonomismo a luta autonomista é muito iluminadora por isso, porque ela provoca isso, não tem resposta pronta, tem que inventar. Processo, né? E aí eu estava esperando para falar, vou pegar esse gancho para falar também que eu fiquei, a gente estava falando antes de começar, eu fiquei meio indignado com a fala do Gilmar na mesa passada, falando do Vincent. Acho que não é nada daquilo que ele falou. E aí o martírio, que a pergunta foi em relação ao martírio, né? Eu acho que uma das principais lutas, mais potentes contemporâneas, é a luta indígena. Dos Guarani Kaiowá é especialmente terrível, e tem isso que tu disse, né? De construir uma significação a partir da presença permanente da morte. Por isso que chama martírio o filme. Eles estão sendo martirizados, eles sabem disso, e isso é parte da ação. Não chama Terra Sem Mares o filme, porque nós não estamos rumo à utopia. Assim. Eles estão lutando para a sobrevivência, e isso figura uma ação política, a partir de uma fala profética. Não é pouca coisa esse negócio. Talvez, e são 50 mil pessoas. Então é uma luta. A gente vai fazer um debate semana que vem lá em São Paulo, com um cara que é do movimento, que é antropólogo, que foi do movimento, que ele está falando lá, que estudou zapatismo, também o mesmo cara que estudou lá, estudou zapatismo, fez comunicação lá com o pessoal da Tiguaçu, da associação, e ele vai falar lá a teoria revolucionária Guarani. Porque é isso, é a negação da lógica do capital pelo tecorrá, né, pelo espaço sagrado. E o que vou aproveitar para falar, o que o Gilmar falou do Vincent simplesmente não procede. Eu vou falar claramente, assim, acho que não é nada daquilo que ele disse. O Gilmar, que nós não estávamos aqui. Ele terminou. Foi na mesa anterior que fizeram uma pergunta sobre martírio. Palestrante, mas quem é ele? Qual é o sobrenome dele? Ele é um organizador, né? Já estava, o Zanin pensou que era o Gilmar Mendes. Não, mas o Gilmar Mendes seria... Pode ser uma obsessão. É que a gente está tão acostumado dele falar merda, né? Tem que ter o... Alguém pode falar claramente do Gilmar? Precisaria do catálogo agora. Tem no catálogo a informação. Mas eu vou dar ideia e depois a gente vê. Eu fiz uma pergunta sobre o martírio e ele disse que reconhecia. Agora eu estou falando as palavras dele. Eu fui procurar ele para debater, ele não estava. Ele falou que reconhecia a importância do vídeo nas aldeias e tal, mas achava que o Vincent Carelli, ele não falou apesar, ele reconheceu a importância do vídeo, da escola de cinema indígena, que ele chamou, e disse que, mas nos filmes do Vincent tem isso, de uma tendência da voz explicativa do homem branco em relação à vivência do povo indígena. Isso não procede cinematograficamente, os filmes não têm isso, Martírio não é feito assim. O artigo é feito em parceria com os índios, inclusive com imagens feitas pelos índios parcialmente. Quando não é imagem feita, é imagem feita junto. A história do Vídeo nas Aldeias é outra. Os filmes que o Vincent assina, o Columbiara e o Vídeo nas Aldeias, fazem referência à própria história dele. Então tem uma voz em primeira pessoa, que é a voz da presença em luta também, igualmente. No Columbiara ele foi ameaçado de morte mais de uma vez, no Martírio está presente também, então esse risco que é o princípio de criação que a Mariana falou, é perfeitamente aplicado ao Vincent. E para deixar claro a confusão e o risco desse tipo de fala, dizer assim, eu sei porque eu sou índio, não estou falando contra o cara que é branco, o Vincent inclusive é chicrinho também. Ele é francês, ele é brasileiro e ele é chicrinho. Ele tem família, ele é batizado, ele tem pai, tem mãe, tem irmão chicrinho. Porque ele viveu lá, na aldeia do chicrinho, começou a atividade dele assim. Então, assim, não procede. Simplesmente. Queria só complementar, porque eu acho que Martírio é um filme muito essencial para pensar muitas coisas. Uma delas é que Vincent passa 20 anos para falar. Ele passa 20 anos para falar. 20 anos filmando, e não só filmando, mas atuando naquele território. Então, isso eu acho um dado muito importante. Em Columbiara, a mesma coisa. Então, ele não filma para fazer um filme. O filme ele filma para produzir evidências que vão funcionar como garantia de vida material e não simbólica. Columbiara, e aí tem uma correção do que ele falou, efetivamente funcionou
para demarcar uma área de índios sobreviventes de massacre. Antes de qualquer coisa, o filme se inscrevia numa luta jurídica, inclusive, para proteger a vida dos índios isolados que estavam sob ameaça e sobreviventes de massacre. O problema no filme tem, e aí eu acho, desculpa se eu for falar muito aqui agora, mas tem um momento no filme que justamente as imagens que ele faz para provar a existência desses índios sobreviventes é cooptada pelo Jornal Nacional e pelos advogados dos fazendeiros como imagens que provam justamente a falsidade ou a falta de autenticidade daqueles índios. Ou seja, é um imaginário perverso do ideal de indianidade fora da história. Porque os índios tinham colares de plástico. E eles tinham colares de plástico porque eles cotejavam as fazendas. Então, ao invés de pegar semente na mata, eles pegavam um balde e faziam os colares. Simples assim. Eles estavam na história. O contato é inevitável. O contato é um facão que corta mundo, que corta temporalidade. Existe. O que acontece é que quando esse cara fala isso, ele dá a ver justamente que não só há uma disputa pelo território, mas há uma disputa pelo imaginário que uma imagem só não resolve, não apazigua a prova, a evidência. É preciso restaurar uma história, que é exatamente o que ele faz em Martírio. Ele atua para produzir evidências que garantem a vida. Então, ele dá uma câmera lá em Pielitucuy, que é a sequência final, para aqueles índios em área retomada sob ameaça de vida. Essas imagens funcionam e circulam, antes de tudo, em vias jurídicas. E elas terminam o filme, não é por acaso. Elas terminam o filme porque, além de terem uma atuação no curso da história, elas dizem de um uso do cinema com garantia de vida e com resistência. Então, tem uma índia filmando, é uma voz de mulher, com a câmera trêmula, não sei se vocês se lembram dessa cena, e os índios, crianças, avançando com arco e flecha, contra pistoleiros atirando. Então, é uma cena de inegável potência política. Além disso, o que é que ele faz? Ele historiciza a luta. Então, são duas coisas. Ele age no curso da luta, porque ele está ali com o corpo também em risco, entendendo a atuação do risco. Ele historiciza porque ele passa 20 anos, então aquela primeira cena que primeiro aparece sem tradução, né, que a gente fala, o problema é o capitalismo. É a única palavra em português, é capitalismo, né, em 1980, não sei exatamente o ano certo, você sabe, né? 84, alguma coisa doida, enfim. Ele historiciza porque ele pode historicizar porque ele estava ali 20 anos filmando e ele pode depois falar, eu vivi isso, Vincent, também como um exercício de historicização. E finalmente ele filma o inimigo. Ele dá a ver o cinismo intolerável da disputa no Congresso Nacional, do agronegócio, do lobby. Então ele cruza temporalidades diversas do cinema político, atuações diversas num compromisso político em relação ao que se filma, e ainda libera energia de luta, que é isso que o filme faz no final. Então eu acho que tem uma ideia também de aliança que o próprio cinema indígena e o movimento indígena ensina, que é muito rica, assim. A história de Vincent é muito rica para a gente branco, né, que está procurando a nossa maneira de lutar junto, e ao mesmo tempo para essa ideia de aliança. A aliança também é passar 20 anos calado, mas tem uma hora que também ele pode falar. Eu queria só esclarecer para Maria do Rosário. Foi o Gilmar Galache, ele é convidado da mesa anterior. Eu não sei, depois a gente precisa, o grupo que ele faz parte do Mato Grosso, tem uma atividade forte com a Bolívia, com as aldeias, e a pergunta foi minha, que a gente estava na hora falando sobre o lugar de fala. Lugar de fala. E que eu falei, olha, faz 20 anos que eu frequento o festival e ano passado nada foi mais impactante em 20 anos de experiência do que Martírio. E que enfim, por mais engajado que seja, um homem branco queria ver como que ia reagir, já que a fala anterior vinha nesse sentido dos outros componentes. E ele falou da importância que é o filme, mas aquele
aquele ranço de um filme feito para o festival, vai embora e eles estão lá, e que o momento, a situação mais apropriada seria mostrar a cultura, a beleza, e não... enfim, faz há 30 anos. O Vídeos Aldeias tem mais de 40 filmes, e quase todos eles são nesse sentido. Quem é o próximo? Eu quero fazer uma pergunta. Se identifique, por favor. Mas talvez, só para levantar um pontinho aqui, talvez seja importante, por menos cômodo que seja para a gente ouvir esse incômodo desse índio também, como o Carelli. Eu posso Porque ouvir o que dizer, ele eu pode- discordo ele- completamente. ele- Tem um monte não, de índio não- que não acha o que ele acha. Não estou falando de concordância, eu estou falando de ouvir. E entender que esse incômodo pode estar vindo na diagonal de outro lugar, mas que ele vem de um lugar que a gente deveria ouvir. Eu vou responder isso aqui. Eu acho o seguinte, cara, eu posso debater, ele possa ouvir, ele diz, e ele pode estar errado, eu não sei quais são as intenções dele dizendo isso, eu acho um absurdo, e eu vou dizer que eu acho um absurdo. Eu, infelizmente, fui atrás dele para debater com ele, não encontrei. O incômodo dele, eu não sei de onde é que vem. Sim, agora tem uma coisa que, assim, não é verdade. Primeira coisa não é verdade. Sim, o Vídeos das Aldeias tem que... O Vídeos das Aldeias, ele falou, a gente filma para Acho que eu não me fiz mostrar claro, a nossa talvez o alegria. incômodo dele não seja com o Carelli. É só isso. Tá bom, mas ele falou do Carelli, então nós estamos debatendo publicamente, eu estou respondendo ao que ele disse. Eu acho absurdo. O Vídeos das Aldeias faz o que ele disse. Se ele